Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamaleh, Hamalehim, querido professor Gerson, pastor Gerson, Evangelho Genuíno, trazendo até você mais um estudo da Palavra de Deus. Vamos hoje, querido, tratar de um assunto muito polêmico. O que diz no original, Levítico 18 e 22, a qual muitos usam para condenar a homossexualidade. O que realmente a Torá, a Bíblia, está revelando neste capítulo? Quais as proibições em torno do versículo 22 de Levítico 18, que diz: como homem não se deitará, como se fosse mulher, pois abominação é ao Senhor. Quais os problemas acerca das interpretações religiosas, homofóbicas, condenadoras, contra pessoas que não pensam, não agem e não se comportam conforme a religião quer determinar, quer impor? Primeira coisa, primeira dificuldade na interpretação de Levítico 18, 22 está na ausência de um requerimento ou uma proibição feminina. Por que a homossexualidade na Torá, ela traz somente uma proibição à homossexualidade masculina e não à feminina? Quando nós olhamos para o judaísmo ortodoxo, essa proibição e esse decreto rabínico contra a homossexualidade não está baseado na Torá, está baseado em costumes que foi construído a partir de uma nação. Porque a Torá, ela não tem uma conotação de proibição. E isso nós vamos aprender hoje, para você não ser mais homofóbico, não ser mais uma pessoa que olha para outra pessoa com complexo, né? Para que você não venha condenar, lançar no inferno, tornar essas pessoas como pessoas que fossem de outro mundo. Um outro problema é o texto original. O que o texto fala na originalidade, na escrita original, no hebraico? O que significa? O que significa com homem não se deitarás como se fosse mulher? Abominação é. No hebraico está assim: ve'et zahar lo tishkav mishkave isha mulher toevá. O que significa isso? Ve'et é com o zahar, macho, lo, não, tishkav, deitarás, mishkave, os deitares da mulher, porque isso é abominação. Veja, está escrito que o macho não deve se deitar com outro homem, com os deitares da mulher, como se fosse, querido, o deitar das mulheres. E o que é o deitar das mulheres? O que significa essa expressão, o deitar das mulheres? Literalmente nós temos: e com o macho não deitarás os deitares da mulher. Isso é abominação. A maioria das traduções falsifica o texto, adultera o texto, quando vão trazer a tradução para o grego, para o latim, para o português, trazendo como uma mulher. Só que o texto no hebraico não está como uma mulher, não está que Isha ou Kemo Isha, não está. Ele está diferente, ele está dessa seguinte forma: Tishikav, deitares, Mishkave, os deitares da mulher. Então, quando nós vamos ver o que significa os deitares da mulher, as pessoas ignoram o contexto e assim, aí se torna homofóbico, trazem pregações homofóbicas, trazem condenação, trazem julgamento daquilo que nem vão pesquisar para ver o que o escritor estava escrevendo em Levíticos capítulo 18, verso
22. Eles ignoram o contexto. Mas o que seriam os deitares da mulher? O que seriam proibidos nesse texto tão usado para condenar um segmento? Levítico 18:6 diz: nenhum homem se chegará a qualquer próximo da sua carne, She'er Basarô, para descobrir sua nudez. Eu sou Adonai, eu sou o Senhor. Depois dessa introdução, o texto passa a listar os casos que são as proibições dos deitares da mulher, que são as proibições de um macho ou de uma mulher, que não pode ser feito, que não tem nada a ver com homossexualidade. Presta atenção. O que era proibido? Qual eram os deitares da mulher que era proibido? Qual era? O se deitar com a sua mãe, no versículo 7. O se deitar com a madrasta, no versículo 8. De se deitar com a irmã por parte de pai ou de mãe, no versículo 9. De se deitar com a sua neta, do filho ou da filha, versículo 10. Da meia-irmã por parte de pai, versículo 11. Da tia-irmã do pai, versículo 12. Da tia-irmã da mãe, versículo 13. Da tia-mulher do irmão do pai, versículo 14. Da nora, versículo 15. Da cunhada, mulher do irmão, versículo 16. Se deitar com uma mulher e também a filha ou neta dela, 17, versículo 17. Uma mulher e também sua irmã, versículo 18. Uma mulher cerimonialmente impura, versículo 19. E a mulher de outro homem, versículo 10. Então, esses eram todas as proibições dos deitares da mulher. E essas são as proibições para o macho. Ele nunca se deve se deitar com as proibições, querido, dos deitares da mulher. Em seguida, o texto fala sobre não sacrificar semente ao Moloque. Quase nada sabemos sobre isso, mas pelo contexto parece indicar que envolvia algum tipo de atividade sexual ritualística. Em seguida também temos: e com o macho não deitarás os deitares da mulher. Isso é abominação. As palavras e com o macho e os deitares da mulher não são coincidência. Tudo aquilo que é proibido de se deitar com uma mulher também não é com homens, ou uma pessoa homossexual, sendo homem ou mulher. As mesmas proibições de incesto, parentela, adultério, são proibidas para ambos os sexos. Aqui não está proibindo a homossexualidade, mas que o homem se deite respeitando as proibições dos deitares da mulher. Querido, quando nós olhamos para o contexto histórico e cultural das histórias, as leis bíblicas de sexualidade espelham a cultura da época, inclusive em coisas como levirato, proibição de tomar uma mulher e sua filha, e até mesmo as de bestialidade. No Antigo Oriente Médio não havia qualquer tabu contra a homossexualidade. Abaixo nós vamos ver agora uma lista de códex que, querido, trazem proibições acerca da sexualidade. Nós vemos no Código Sumério de Urukagina, não tem proibição homossexual. No Código Sumério de Ur-Nammu, não tem proibição homossexual. Nas leis de Eshnuma, não tem proibição sexual. No Código de Lipid Shar de Issim, não tem proibição homossexual. No Código de Hammurabi, não tem proibição sexual. No Código de Nisilim, não tem proibição sexual. Nas leis dos hititas e heteus, não tem. Nas leis assírias, também não tem. Desses todos, somente menciona proibições envolvendo homossexualidade um só, somente um, e ainda num contexto de estrupo e não homossexualidade, que são as leis dos hititas, os heteus. Se um homem se deita com a sua própria mãe, é ato proibido. Se um homem tem relações sexuais com a sua filha, é ato proibido. Se um homem tem relações sexuais com o seu filho, é ato proibido. Leis dos hititas, 190, 191. Assim como as leis bíblicas, a punição era banimento da comunidade ou morte. Novamente, o contexto era que? De estupro e incesto. Então, querido, quantas pessoas hoje sofreram, morreram, foram perseguidas, foram mortas, foram torturadas, porque pessoas ignorantes nunca estudaram as escrituras com responsabilidade, nunca formaram suas doutrinas eclesiásticas com responsabilidade.
e levaram mentes e mais mentes a odiar e praticar a homofobia em cima de um versículo que não está falando nada disso, mas que são adulterados para terem, querido, acesso a uma massageada consciência para praticar maldade contra um ser ou um segmento. Que você possa ser liberto e que você possa pedir perdão, que a igreja, querido, da grande perseguição contra esse segmento, possa se dobrar de joelho e pedir perdão, porque não é o que está escrito em Levíticos 18:22, não tem nada a ver com a homossexualidade, e sim com os deitares da mulher e suas proibições. Que Deus te abençoe. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamaleh, Hamalehim.